Meus irmãos, eu tenho muita alegria de apresentar esse querido colega, pastor Pedro Moura. Os irmãos não conhecem-no, mas eu conheço bem. Durante muitos anos, ele foi diretor da imprensa bíblica brasileira. Na nossa JUERP, responsável pela publicação da Palavra de Deus, mas é a pessoa, na minha visão, que mais entende de Bíblia na nossa denominação. Ele é solicitado muitas vezes na Convenção Brasileira para ser preletor na área bíblica. Ele tem livros interpretando a Bíblia e os irmãos podem adquiri-los hoje. Ele não veio aqui para vender livros. Eu que estou sugerindo aos irmãos que não vão para casa sem levar um dos seus livros, porque ele é muito profundo, conhecedor da Palavra de Deus. Eu tenho respeito muito grande pelo pastor Pedro Moura. Tenho muita alegria de tê-lo no nosso púlpito nesta noite, sendo porta-voz de Deus. Ele tem socorrido a convenção nos mais diferentes cometimentos. Recentemente, estando na Suíça, ele foi convocado para levantar uma igreja que estava quase morrendo. A igreja estava muito fraca ali na Basileia, na Suíça. Ele foi chamado pela Junta de Missões Mundiais para, estando ali, recuperar aquela igreja. E nós estamos tão felizes, porque seria muito difícil trazer o pastor Pedro Moura aqui na igreja, porque é um homem muito solicitado. Mas eu tive a alegria de, em convidando, poder contar com a sua presença no culto dessa noite. Deus abençoe, pastor Pedro. Muito honrado com a sua presença conosco, tá bem? Fique à vontade no púlpito dessa igreja, tá? Amém, amém. É uma alegria, irmãos, estar aqui, rever meu amigo e colega, pastor Edgar, conhecer novos irmãos, estar pela primeira vez nesta igreja, ainda que tenha vivido 14 anos aqui nesta cidade. Não tive oportunidade antes, mas Deus agora me está concedendo e com alegria estou aqui para trazer a mensagem da Palavra de Deus. Peço orações aos irmãos para uma entrevista que vou ter amanhã no Consulado da República de Angola, para onde estou pretendendo ir para umas aulas em algumas instituições teológicas, mas visto para aquele país é algo muito difícil, mas finalmente o Senhor concedeu essa entrevista e vamos estar amanhã às 8 da manhã, por isso eu peço as orações dos irmãos que acordarem cedo amanhã e lembrarem desse baiano, né, que esteve aqui buscando uma possibilidade de falar ao povo de Deus ali naquele país tão distante, tão amigo, mas não tão aberto assim à entrada de estrangeiros. Quero agradecer o privilégio de estar aqui, assim, de repente, não é, chegar e tomar o púlpito de um colega tão ilustre. Eu tenho isso como gratidão no meu coração e quero que os irmãos saibam disso, que estão me dando a oportunidade de fazer aquilo que eu mais gosto, que é pregar a Palavra de Deus, ensinar a Palavra de Deus onde Ele quiser. Eu trouxe 4 dos meus livros, irmãos. Infelizmente, eu não pude trazer a carta de Paulo a Filemon, um dos livros principais da minha literatura, porque a carta de Filemon, alguns estudiosos dizem que é um resumo do Evangelho pregado no Novo Testamento, onde todo preconceito é banido. Infelizmente, hoje lá em Caxambi, eu não pude livrar um só para trazer aqui, pelo menos para os irmãos
verem. Mas aqui está a carta, a oração do Pai Nosso, um comentário de cada palavra desta oração do Senhor Jesus. Está um comentário em bloco de textos da carta aos Hebreus, o maior documento da história do cristianismo sobre o sacerdócio do Senhor Jesus, que é esta carta. Também a carta de Paulo a Tito, um comentário de cada versículo, e um comentário também de cada versículo da carta de Judas, o irmão caçula do Senhor Jesus. Este grande livro, talvez o livro mais desconhecido, menos pregado de toda a Bíblia, a carta de Judas, mas de uma importância vital para a nossa alimentação, para termos um alimento balanceado da doutrina da nossa fé. Hoje eu quero falar rapidamente sobre a paternidade de Deus na oração do Pai Nosso. Nós vamos ler toda a oração do Pai Nosso, mas vamos nos fixar na expressão Pai Nosso que estás nos céus. Peço aos irmãos que fiquem em pé, abram a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. A partir do versículo 5, Mateus 6, versículo 5, e observem que Jesus começa ensinando o que não é oração. Os irmãos estão lembrados que em Lucas capítulo 11, os primeiros 4 versículos, um dos apóstolos pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou, João Batista ensinou aos seus discípulos. Então Jesus começou a ensinar, e esta versão de Mateus é mais completa que a de Lucas, e Jesus começa ensinando o que não é oração. Vamos ler. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orai vós deste modo. Orem comigo, irmãos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir a Deus um coração dócil, maleável, à voz do Espírito Santo nesta hora. Senhor Deus e Pai nosso, muito obrigado pelo privilégio de estar na primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Muito obrigado por esta igreja aqui plantada pelo Senhor, para o testemunho, para a oração, para o estudo da Tua Palavra e para a prática das boas obras neste lugar. Muito obrigado pelo privilégio
de ser parte da tua igreja, que está espalhada pelo mundo e a cada dia recebe 70 mil novos irmãos em todo o mundo, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa esta igreja, o seu pastor, a sua esposa, a sua família e cada um dos irmãos aqui. E abençoa-nos ao transmitir a tua palavra aos teus filhos e filhas nesta hora, para que eu faça com dependência do teu Espírito, humildade e submissão à tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto que acabamos de ler, onde Jesus começa ensinando o que não é oração. Ele disse: não sejais como os hipócritas. Interessante é o uso que Jesus faz da palavra hipócrita. A palavra hipócrita não pertence ao léxico da língua portuguesa. A palavra que nós temos em português é a palavra ator, atriz. O Senhor Jesus Cristo está ensinando que quando você estiver orando, não tente parecer aquilo que você não é. Não tente impressionar quem está ao seu lado, o seu pastor. Não tente parecer mais espiritual do que você é. Diante de Deus, seja você mesmo. Por isso Jesus disse: não seja hipócrita. Nós não entendemos muito o que Jesus está querendo dizer, mas o que ele está dizendo é: não seja um ator, não desempenhe um papel, não suba a um palco esperando aplausos. Diga a Deus aquilo que está em seu coração e aquilo que verdadeiramente você é. Jesus disse: os atores gostam de palco, gostam das luzes, gostam da ribalta, mas eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, disse Jesus, fala ao teu pai, ora ao teu pai, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Depois Jesus Cristo disse que oração não é a mesma coisa que reza. Não use de vãs repetições, pensando que assim você agrada a Deus. Não decore um discurso e repita, e repita, e repita. Na oração do Pai Nosso, Jesus não ensinou como orar, o que orar. Jesus ensinou como orar. O que orar é reza. E reza é diferente de oração. A palavra reza vem do latim recitar, aquilo que você decorou. Oração não é isso. Oração é aquilo que está dentro do seu coração, que o Espírito vai lhe ajudando a dizer ao Pai que ouve em secreto. Então Jesus disse: não use artifícios, como os profetas de Baal, capítulo 18, lá do livro dos Reis. Quantas horas repetindo a mesma oração. Ah, Baal, ouve-nos. Ah, Baal, ouve-nos. Desde a manhã até o início da tarde. Ninguém podia ouvir esta oração. Ou como os adoradores de Diana, lá no capítulo 19 de Atos. Grande é a Diana dos Efésios, quase 2h30 fazendo essa oração. Ninguém podia ouvir esta oração. Quando Jesus falou sobre vãs repetições, ele usou uma palavra estratégica. Jesus era um estrategista. Jesus usava a palavra própria, lhe dada pelo Espírito Santo, para que nós não tivéssemos a menor dúvida
daquilo que ele estava querendo. E ele usou uma palavra muito estranha para nós, que os irmãos talvez nunca ouviram. Esta palavra, batalogeo, que significa falar como uma pessoa que tem dificuldade de emitir as sílabas. E porque tem insegurança, repete e repete novamente. Seria uma pessoa tartamudo, um gago. É a pessoa que fala exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Tenha cuidado, quando você estiver falando com Deus, tenha segurança de que Ele está lhe ouvindo, de que Ele é Pai, de que Ele ama, de que Ele gosta, de que Ele quer ouvir a sua oração. Isso Jesus Cristo disse que não é oração. Oração também não é uma fórmula mágica. Por isso que Jesus não ensinou o que orar. Por isso que Jesus ensinou como orar. E a oração do Pai Nosso é um dos textos, ou talvez o texto bíblico mais mal usado. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. E muitos pensam que ela é uma mágica, uma fórmula mágica. Não é. Ela tem o conteúdo de toda oração, ou que toda a oração deve ter. Qual é esse conteúdo? Olhe para a sua Bíblia. No versículo 9, Jesus ensina sobre a paternidade de Deus. E é o que vamos falar hoje. No versículo 9, a segunda parte, ele ensina sobre a santidade de Deus. Em sua oração, a paternidade de Deus sempre deve estar presente. Por isso que ele disse, ora ao Pai. A santidade de Deus também. Santificado seja o nome de Deus. Tem que estar em toda oração. E na sua vida também. No versículo 10, o governo de Deus. Venha o teu reino. Reino é governo. Reino é domínio. Venha o governo e o domínio de Deus. E não o meu governo. E não o meu domínio. Que eu quero que aconteça na minha igreja aquilo que eu quero. E se não acontecer, eu saio dela e vou para outra. Na igreja o governo é de Deus. E eu preciso descobrir qual é esse governo. Qual é esse domínio? E quando eu estou familiarizado com o domínio de Deus, com o governo de Deus, então eu tenho mais facilidade de fazer o que vem a seguir, a vontade de Deus. Assim como os anjos fazem. Versículo 11, a provisão de Deus, o pão. E esse pão aqui é principalmente o Filho de Deus para me alimentar todos os dias. E a minha oração deve ser, alimenta-me do pão vivo que desceu do céu. Versículo 12, o perdão de Deus, perdoa-nos. E a única cláusula condicionada da oração do Pai Nosso. Perdoa-nos assim como. De modo que quando eu não perdoo, eu não tenho a garantia do perdão de Deus. Quando eu não perdoo a minha esposa, quando alguém não perdoa o seu esposo, não tem a garantia do perdão de Deus. Porque ele disse na oração que eu preciso dizer a Deus, pode me perdoar, porque eu já perdoei. E finalmente a proteção de Deus. Não nos deixes entrar, mas livra-nos. É proteção completa. Livra-nos de não orar ao Pai, de não se santificar o Pai, de não buscar o governo do Pai, a vontade do Pai, a provisão do Pai, de não perdoar. Para ser perdoado. Este é o conteúdo. A oração do Pai Nosso não é um amuleto, é para ensinar você a orar.
com todos estes assuntos. E aqui está a completa teologia da oração ensinada pelo Senhor Jesus. Mas vamos entrar na paternidade de Deus. Jesus Cristo disse: ore ao Pai. Toda vez que você orar, ore ao Pai. Diga: Pai. Foi o único líder religioso que ensinou a relação filho-pai com Deus. Ninguém antes de Jesus. Nenhum rabino. Nenhum líder religioso, por maior que tenha sido, nunca ensinaram esta relação. Fale como você fala com seu Pai. Jesus Cristo disse: diga ao Pai, Pai nosso. Deus é um Pai que gosta de filhos. Deus é um Pai que gosta de gente perto dele. E Deus quer encher o céu com filhos, irmãos adotivos de Jesus. Por isso que Paulo fala em plenitude dos gentios na carta aos Romanos. A palavra plenitude é uma palavra muito importante para nós crentes. É uma palavra muito importante do Novo Testamento. Jesus usou esta palavra estrategicamente como pleroma, como plerosai, em Mateus 5,17, quando ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E em Romanos, Paulo usa essa palavra que é traduzida como plenitude, e plenitude significa quando não falta mais ninguém. Deus tem um tempo para encher de salvos, de futuros habitantes do céu. Um dia essa plenitude vai passar. E plenitude é quando não falta mais ninguém. Quem entende muito de plenitude é mãe e pai, que tem filhos grandes que saem para a rua e voltam tarde. E como eles ficam preocupados, esperando ouvir o barulho da maçaneta. Minha mãe só dormia depois que o último chegava. E tinha 13 filhos. Plenitude é quando a mamãe diz: graças a Deus, chegou o último, agora eu vou dormir. Um dia não vai haver mais portas abertas para novos filhos entrarem. Todos quantos vão ser salvos estarão salvos, diz a palavra de Deus. Por isso Deus está enchendo as igrejas, 70 mil cada dia. Você ganha 70 mil novos irmãos cada dia, a cada dia. Futuros habitantes do céu. Pai, o que é que Jesus quer nos ensinar? É que toda, sem exceção, toda oração deve ser dirigida ao Pai. Não há uma única oração no Novo Testamento que não seja dirigida ao Pai. Não há uma única oração dirigida ao Senhor Jesus. Não há uma única oração dirigida ao Espírito Santo. E você pode perguntar: e o Senhor Jesus é Deus? Perfeitamente Deus. E o Espírito Santo é Deus? Perfeitamente Deus. E a oração é assunto da Trindade? Exatamente. Fora da Trindade, ninguém pode atender a sua oração. Mas cada pessoa da Trindade desempenha um papel na oração. O Pai ouve a oração. Eu não sei se você já ouviu um nome muito estranho de Deus. No Antigo Testamento, ele só aparece uma vez. No Salmo 65, versículo 2. Esse nome estranho de Deus, Adonai Shmeh Tefillah, significa o Deus que ouve a oração. No Antigo Testamento, nenhuma oração é dirigida a alguém que não seja Deus, o Pai, o Criador. No Novo Testamento também. Qual é o papel do Senhor Jesus na oração? Ele empresta o nome.
Sem o nome dele, a sua oração não passa desse telhado. E ele disse: tudo quanto pedirdes a quem? Ao Pai, em meu nome. Ele diz: ora teu Pai, entra no teu quarto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando orar, quando o crente orar, disse Jesus, diga: Pai nosso. E qual é o papel do Espírito Santo na oração? Romanos 8, 26 está muitíssimo claro. O Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Esse é o papel do Espírito. Esse é o papel do Filho. Esse é o papel do Pai. Por isso que fora da Trindade, ninguém pode atender a sua oração. Não sei se aqui no Rio de Janeiro vocês já viram um plástico que é colocado nos carros, que diz assim: peça à mãe que o filho atende. Já viram isso? Essa oração é falsa. Maria, nossa querida irmã, ninguém ama mais a Maria do que os crentes. Uma vez eu estava em casa de uma senhora tradutora juramentada para traduzir um documento para mim. E ela disse: eu tenho um problema com vocês, protestantes. Ela me chamou de protestante. Que vocês não gostam de Maria. Então eu expliquei a ela que quem mais ama a Maria são os crentes. Nossa irmã amada, a mãe do nosso eterno Salvador, bendita entre as mulheres. Tudo isso nós sabemos, mas ela não pode ouvir as nossas orações. E a senhora sabe qual é a diferença dos crentes para as pessoas da sua igreja a respeito de Maria? É que os crentes amam a Maria, mas eles não adoram a Maria. Porque a Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então, uma outra vez, mais ou menos um ano depois, voltei à casa dela, porque sempre tenho que estar traduzindo o meu imposto de renda para o inglês. E ela me disse: olha, o seu livro, Oração do Pai Nosso, é o meu livro de cabeceira. E eu disse: graças a Deus, mas ele está lá ensinando a oração que Deus ouve, que não é esta oração. Há uma música que Roberto Carlos canta, que ela é tão linda, e eu gostaria até de cantar aquela música, mas a letra dela é uma letra falsa. Ela diz: Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Não é linda essa música? Mas eu não posso cantar, porque ela é falsa. Todos os crentes que morreram, todos os homens que morreram, inclusive Maria, estão na sepultura, aguardando a ressurreição. Aquela ressurreição de Apocalipse 20, versículo 6, e também de Daniel 12, versículo 2. E Maria, por ser salva por Jesus, está no paraíso, como todos os crentes que morreram, mas não pode ouvir as nossas orações. Ore ao Pai, disse Jesus, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. Essa é a única oração que pode chegar aos céus. O que Jesus ensinou mais nesta sentença sobre a paternidade de Deus? Ele disse que o Pai é nosso. Ninguém tem a exclusividade da paternidade de Deus. Ninguém aqui é filho especial de Deus. Todos são filhos de Deus, porque são salvos por Jesus. Que às vezes algumas pessoas enganadas nas igrejas pensam que são mais especiais do que as outras.
Eu imagino que aqui na primeira igreja de Nova Iguaçu não existe isso. Mas eu já pastoreei 5 igrejas. E todas elas tinham pessoas especiais, mais importantes que as outras. Não, o Pai é nosso. Na oração do Pai Nosso não há nada no singular. Meu, minha, mi. Tudo é plural. Nós, nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso. Os pecados são nossos. As dívidas são nossas. Tudo é plural na oração do Pai Nosso. Jesus disse que o Pai é de todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Uma vez, uma das minhas netas, quando viu a irmãzinha chegar da maternidade, ficou muito impressionada, porque todo mundo prestava muita atenção. E então, depois do 3º dia, ela já não aguentava mais aquele bebê em casa. Ela virou para a mamãe e disse: mamãe, eu não quero mais esse bebê aqui em casa. E a mamãe levou muito a sério, né? Aliás, vamos abrir um parênteses. Problema de criança é 100% o problema dela. Não ria de problema de crianças, porque aquilo é sério para ela. Encare com seriedade. É 100%. Então a mãe olhou para ela e disse: mas então o que é que eu tenho que fazer com ela agora? Disse: põe ela de volta na sua barriga. Decretou a exclusividade da paternidade. Só eu sou filha. Sei a história de uma outra criança também, vivendo essa angústia de um irmãozinho novo em casa. Então que ela chegou no berço e disse assim: olha, eu vou deixar meu pai ser seu pai, mas eu sou mais bonita do que você. Exclusividade da paternidade. Jesus disse: não. O Pai é nosso. Quanta coisa maravilhosa Jesus ensinou em 2 palavras, né? Pai nosso. E a terceira coisa para encerrar esta mensagem é que Jesus disse: que estais nos céus. Não sabem que há até pessoas evangélicas que não creem no céu? Há uma estatística falando sobre isso. Nem no céu, nem no inferno. Mas os crentes creem no céu. E nós damos graças a Deus, porque para nós o céu é um lugar real. E quando Jesus estava falando isso aqui, ele estava dando uma lição extraordinária. Os irmãos sabem que nós sempre pensamos no céu gostamos de pensar nas belezas do céu, nas ruas de ouro e cristal, no rio da água da vida, né? Na árvore da vida. Pensamos muitas coisas, mas Jesus, na oração do Pai Nosso, parece que ele não lembrou em falar isso. Será? Até um hino tão lindo, né, irmãos, que diz: tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus, murada de jaspe luzente, juncada com áureos troféus. No meio da praça, eis o rio do vigor e da vida eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Olha o que Jesus fez. Na oração do Pai Nosso, ele disse o que há de melhor no céu. Ele disse: meu Pai é de lá. Quando você orar, ore ao Pai que é do céu. Não é o Pai, o seu genitor. Aliás, o Senhor Jesus proibiu chamar alguém de pai. O pastor Edgar
é pai dos filhos dele. Quantos filhos o irmão tem? 2 filhos. Eu tenho 3 filhos. Os irmãos aqui são ovelhas que o Senhor Jesus confiou a ele. Mas ele não é o pai de vocês. Jesus disse, porque Jesus estava em um contexto em que os profetas do Antigo Testamento eram chamados de pais por seus discípulos. Lembra-se que Elias era chamado de pai, Eliseu era chamado de pai. E os rabinos também eram chamados de pai. Jesus disse, não, pai é um só, no sentido espiritual. Mateus 23, versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Meus irmãos, pastor Edgar, eu estava lendo um comentário escrito por um teólogo católico. Eu não sei como aquele livro foi publicado. Um grande comentário sobre o Evangelho de Mateus. No versículo 23, pastor Edgar, ele diz assim: a minha igreja terá que se posicionar para dizer aos seus fiéis se Mateus 23, versículo 9, é palavra inspirada pelo Espírito Santo ou não é. Eu não sei como foi publicado. Porque Mateus 23, versículo 9, é palavra inspirada de Deus. Não temos um Pai espiritual, senão o que está nos céus. De modo que esse título que os irmãos recentemente ouviram falar muito aqui no Brasil, de Papa, não é? Não é bíblico. Porque Papa é mais do que pai. É pai dos pais. Além de ser proibido de ser chamado de pai, ele é pai dos pais. Então Jesus disse, o meu pai é do céu. O meu pai está nos céus. Querem saber o que há de melhor no céu? Eu vim do céu. O Espírito Santo é do céu. Aquele que ajuda a sua fraqueza porque você não sabe orar como convém. E o meu pai. Eu li em um jornal de Portugal um artigo quase que impecável do ponto de vista teológico. Muito bem escrito. Pelo Papa João Paulo II. Mas a uma certa altura ele diz assim: céu e inferno não são 2 lugares reais. Céu e inferno são 2 situações. Uma de aceitação e a outra de rejeição. Ora, a Bíblia diz que Deus fala ao profeta Isaías dessa maneira: o céu é o meu trono. Isaías capítulo 61, versículo 1. Então, para esse líder religioso, Deus tem um trono em um lugar que não existe. O Senhor Jesus diz em João capítulo 14 que o céu é a casa de meu Pai. Então, o Pai do Senhor Jesus tem uma casa, um lugar onde não existe. Um lugar que não existe. A Bíblia diz que o céu é a morada dos anjos, dos santos, onde vamos viver eternamente. É tudo uma farsa para este líder religioso. E os irmãos fiquem sabendo que há muitas pessoas que não creem no céu e também não creem no inferno. Uma ocasião eu saí com uma das minhas netas, a Luísa, para passear. E ela brincou muito, voltou cansadinha, dormiu no carro. E quando chegou em casa eu acordei a Luísa e ela disse: vovô, eu estava orando, eu estava sonhando.
Eu sonhei que eu estava no céu e Jesus me deu Coca-Cola. Os irmãos perceberam como é gráfico na criança? O céu é uma realidade para a criança. E se uma pessoa não se tornar como criança, não vai crer no céu. Ele vai dizer: o inferno é aqui mesmo. O inferno é o outro. O inferno é essa cidade do Rio de Janeiro, onde nós não temos segurança. Mas não. O Senhor Jesus disse que é um lugar, uma comunidade fora das bodas, da festa das bodas do Cordeiro. Fora ficarão. E ele dá uma lista da comunidade fora da presença de Deus. Meus irmãos, a única oração ensinada no Novo Testamento é ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. Ore esta oração para seu crescimento, para você agradar ao Senhor, ao Deus que ouve a oração. Que o Senhor abençoe. Amém. Abaixe sua cabeça e ore agora. Ora de verdade, ore certo. Fale com Deus. Fale com Deus. Que mensagem poderosa. Sei que a gente podia ficar aqui muito tempo ainda ouvindo o recado de Deus, a instrumentalidade do pastor Pedro Moura. Recado de Deus, não podia ser de outro, para abençoar tanto o nosso coração. Eu sei que há pessoas aqui que estão falando com Deus agora, talvez estejam falando de maneira como nunca falou. Você pode agora, conversando com Deus, entregar a sua vida a Ele. Deixar Ele tomar conta da sua vida. Não importa o que você tem feito, não importa o que você pensa, não importa nada. Importa é a sua fé, importa é a sua disposição de ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Eu creio no poder da oração. Como você está falando com Deus agora? Quem sabe é uma pessoa aqui que quer ser dominada pelo Espírito de Deus. Fique de pé onde você está. Não vou convidar ninguém para vir aqui à frente. Eu quero apenas que você, com esse gesto, diga: eu quero entregar meu coração para Jesus. Eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Eu quero viver uma vida dirigida por Ele, controlada por Ele. Eu quero deixar os meus sofrimentos, os meus problemas, as minhas dificuldades, tudo por conta dEle. Não quero decidir com a minha cabeça. Não quero decidir com a minha mente. Eu quero decidir com a cabeça de Deus, o coração de Deus. Você quer fazer uma decisão? Levante onde você está. Basta você levantar. Deus abençoe. Eu sei que há outras pessoas a cujo coração o Senhor está falando. Fique em pé. Só quero que fique em pé quem quer consagrar a sua vida. Você quer entrar para a igreja pelas portas do batismo? Eu quero que você fique em pé. Se quer consagrar a sua vida, deixar o Senhor tomar conta da sua vida, você queimar a sua vida no altar do Senhor, levante onde você está. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode ficando em pé. Não fique com vergonha. Você está vendo para Jesus, está vendo para Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Várias pessoas estão fazendo a sua decisão, e eu creio nessas decisões. Deus sabe o que está no seu coração. Vamos cantar. Eu creio no poder da oração. Você sabe esse hino? Vamos cantar, meus irmãos. Só vamos cantar e vamos terminar orando. Mas todos vão ficar sentados. Só vai ficar em pé quem faz a sua decisão. Porque no final eu quero orar por você. Eu quero terminar o culto orando por você.
Eu sei que Deus falou a muitos corações. Pastor Pedro Moura foi um instrumento poderoso de Deus para nos trazer o recado de Deus. Queria que os irmãos que fizeram decisão continuassem de pé, não sentem não. E outros que estão fazendo sua decisão vão ficando de pé. Deus sabe da sua decisão. Eu não vou trazer ninguém aqui à frente. Eu quero apenas que Deus confirme a sua decisão. Nós vamos cantar. Se você sentir no coração que deve fazer uma decisão, se você quiser fazer uma decisão de algo a respeito do qual o pastor não falou, não tem problema. Eu creio no poder dos joelhos que dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se você quer colocar nas mãos do Senhor. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. A oração tem que fazer diferença na vida da igreja. A igreja tem culto de oração diariamente, 7 horas da manhã. Se você não pode vir, ore em sua casa, ore no seu trabalho, mas a igreja precisa orar. O diabo não pode ter oportunidade nas famílias da igreja, nas casas da igreja, na igreja, nas organizações da igreja, na música, na educação religiosa. O diabo tem de ser vencido só pelo poder da oração. Vamos todos ficar de pé. Deus abençoe as pessoas que fizeram a sua decisão. O pastor conhece a todos. Alguns são visitantes, mas o pastor conhece. Eu creio no poder Dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar
Nós agradecemos ao pastor Pedro Moura sua presença na igreja e ocupando o púlpito. Nós nos sentimos, querido, muito honrados, ouviu? Aprendemos muito, esteja certo disso. O pastor Pedro estará à porta na igreja, junto com o pastor, para cumprimentar a congregação. O irmão Magno está com os livros, os irmãos quiserem adquiri-lo, estarão lucrando muito, levando um dos livros para casa, tá bem? Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos queridos visitantes. Abraçamos a todos com um carinho muito especial. Desejamos para toda esta congregação uma semana muito abençoada. Vamos orar pelo pastor Pedro na sua preocupação quanto ao problema que tem que resolver lá na embaixada. Que tudo corra segundo a vontade de Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai dos céus, dá-nos, ó Deus, a bênção de levarmos para o seio dos nossos lares este ambiente de culto, de louvor e de adoração ao Teu nome. Nós apenas saímos desse local, mas o culto continua na nossa vida. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos a intervenção do Teu Espírito em todas as vidas, sem exceção. Mas nós te agradecemos por essas vidas que ficaram de pé, tendo feito uma decisão, ó Deus, que Tu sabes qual. E te pedimos que Tu deis sabedoria à Tua igreja, ó Deus, para cuidar dessas vidas com carinho, com amor, para que a sua decisão seja confirmada, ó Deus, em termos de frutos para o Teu reino. Dirige-nos, Senhor Deus, ao longo de toda a semana que hoje se inicia, que todos possamos, nas nossas atividades profissionais, seculares e espirituais, sentir as manifestações do Teu poder sobre as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, humildemente, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. E especialmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, hoje e para todo sempre. Amém. Podei vos assentar, esperemos o pastor e o pastor Pedro Moura chegarmos à porta para cumprimentar a congregação.